paz, amada igreja. Tem uma palavra para ministrar o nosso coração hoje. Queria que você abrisse sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler 4 versículos, mas não em sequência. Vamos ler primeiramente o versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Versículo 60. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? Versículo 67. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Até esse ponto, vamos orar. Muitas são as causas, muitos são os motivos, muitas são as circunstâncias que fazem as pessoas chegarem até Jesus, que fazem as pessoas buscarem Jesus. Os mais felizes, os mais bem-aventurados, eu considero que são as crianças, as quais, se você faz parte desse rol, um dia seus pais te trouxeram, seus avós te trouxeram, seus tios te trouxeram, alguém, um vizinho te trouxe, e você foi criado desde pequeno nas fileiras da igreja, participando da escolinha, aprendendo de Jesus desde cedo. Eu considero como os mais felizes esses. Em segundo lugar, os outros mais felizes são aqueles que vêm porque sentem um ardor no coração e acreditam que esse caminho é o melhor caminho, seguir a Cristo, e que não tem nenhum motivo específico, apenas se apaixonou por Jesus e sentiu o toque do Espírito Santo e começou a seguir o Mestre. Mas outras também são as razões que as pessoas procuram Jesus. São diversas as razões. São diversas as necessidades que nos levam a chegar até Jesus. Quantas pessoas não procuraram Jesus porque tinham uma enfermidade? E a gente vê ao longo da palavra, dos evangelhos, que isso era comum. Onde Jesus estava, havia curas, e por causa disso, as pessoas levavam seus enfermos, as próprias pessoas iam até Jesus para alcançar uma cura, através do toque, através de uma palavra, através de uma operação de milagre do Senhor Jesus. E nós sabemos que Ele ainda faz milagres hoje, e sabemos que muitas pessoas o procuram hoje por causa do milagre de uma cura divina. Necessidades diversas nos fazem procurar a Jesus. Algumas pessoas procuram Jesus para fazer parte de uma comunidade, a comunidade chamada igreja, ao qual a Bíblia fala que é o corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça e nós somos o corpo, cada membro que produz aquilo que foi chamado para produzir. E alguns na sua solidão, na sua solitude, alguns porque não tem um outro ambiente para ir, enxergam na igreja um lugar de acolhimento, um lugar onde vai conhecer pessoas, um lugar onde vai pertencer, uma relação de pertencimento, que vão fazer parte de uma comunidade. Algumas pessoas, jovens ou até mais velhos, procuram Jesus e o seu corpo, a igreja, de repente para arrumar uma namorada, um namorado. Quantas pessoas não foram assim? Não precisa levantar a mão. Mas eu conheço alguns, e até às vezes conversando com o pastor Valmir, ele falou, tá certo, a pessoa que procura a igreja e procura Jesus para arrumar um namorado, tá certo. Porque vai procurar onde? Se você quer um compromisso verdadeiro, um compromisso legítimo e quer uma pessoa bacana para se relacionar, você vai num baile de favela procurar uma pessoa para se relacionar? Você vai num pagode da comunidade para procurar alguém para se relacionar? Não, é lícito você procurar uma namorada, um namorado na igreja, porque a gente supõe, e isso não é 100% verdade, que as pessoas que estão na igreja querem um compromisso de fato 100% verdadeiro e bom. Existe um outro motivo, e eu vou elencar apenas alguns aqui, que está crescendo muito, que as pessoas buscam a igreja, a comunidade da fé, para fazer negócios. Existem comunidades, igrejas,
que tem culto de empresários, culto de diversas coisas, para promover encontro de pessoas para fazer negócios. Não estou avaliando aqui se é certo ou errado, mas estou falando que existe e algumas pessoas procuram esses ambientes que promovem em nome de Jesus, promovem no ambiente cristão, evangélico, dentro de uma igreja, ambiente de negócios. Algumas pessoas procuram Jesus porque estão sofrendo. E existe um slogan que fala que se você encontrar Jesus, você para de sofrer. Mas a palavra de Deus em Isaías vai falar que ele foi o servo sofredor. Marcos vai falar que ele foi um servo que sofreu. A gente vai ler nos evangelhos que o ministério de Jesus foi banhado de muito sofrimento, que culminou inclusive na morte mais odiosa que um ser humano poderia passar na época, que é a morte de cruz. Então, mas algumas pessoas, nós, e aqui pode ter alguma pessoa que está sofrendo e foi prometido para você e para mim que se a gente procurasse Jesus, a gente ia parar de sofrer. Algumas outras pessoas estão crescendo esse movimento também, que procuram Jesus e a igreja, o seu corpo, para participar de um estilo de vida legal, um estilo de vida maneiro, um estilo de vida que parece que está entrando na moda. E são tantas as causas que as pessoas procuram Jesus. E realmente existe um benefício prático de procurar Jesus, de procurar o seu corpo, a sua igreja. Socialmente falando, quando procuramos esse lugar, a ambiência onde Jesus se encontra, talvez a pessoa entra ali triste e recebe um abraço, recebe um sorriso. Talvez as pessoas que são invisíveis na sociedade, que são sozinhas, ou que estão pelo menos se sentindo sozinhas e invisíveis na sociedade, quando elas entram num ambiente de fé, procurando Jesus, logo na portaria ela recebe um abraço de uma pessoa educada, ela recebe um sorriso, ela recebe um carinho, se for dia de congresso recebe um mimo, recebe uma lembrança, se for dia das mães, dia dos pais, tem uma comemoração. Então, socialmente falando, elas recebem algum tipo de afeto. E dentro desse ambiente, em volta de Cristo, em volta da sua igreja, também temos um benefício social, porque conhecemos pessoas maravilhosas, conhecemos pessoas bacanas, desenvolvemos relacionamentos com amigos. Eu pensava um tempo atrás, quando eu tinha uns 15 anos de idade, um homem mais velho falou assim, cuida porque na vida você só vai ter um amigo ou dois no máximo. E eu tinha 15 anos de idade, não entendia muito da vida, ainda não entendo muito, entendo um pouco mais do que quando tinha 15 anos, eu tomei aquilo como verdade. Mas quando eu me converti, entrei para a igreja, eu vi que ele estava falando uma coisa que não era tão verdade assim, porque o corpo de Cristo, a igreja e Jesus me deu muito mais de 2 amigos, eu tenho muitos amigos ao que eu posso contar. Eu acredito que hoje, se eu tiver de madrugada passando uma necessidade, eu tenho pelo menos uns 10 amigos que eu posso ligar e vão me socorrer. E a igreja, ela promove, Jesus promove isso para a gente. Promove uma interação social, benefícios sociais, mestres que nos ensinam, mentores que nos apoiam, pastores que nos aconselham, amigos que nos ajudam. E a gente até arruma relacionamento, casa na igreja, por causa que a gente procurou Jesus. Mudamos nossos hábitos. Quando entramos nesse ambiente, o ambiente onde Jesus está, onde é pregado o nome de Jesus, por si só, já prega, já movimenta o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, para mudanças de hábitos que eram nocivas. Bebedeiras, orgias, baladas, noitadas, pecados, vícios. E esse ambiente por si só, quando entramos aqui, nós somos acometidos, nós somos levados. A cada dia que a gente entra, ouvindo uma palavra, recebendo carinho, recebendo amizade, a mudar os nossos hábitos. E somente socialmente falando, só na parte social, isso já é benéfico para a nossa vida. Porque se nós largarmos vícios, nós largarmos bebida, nós largarmos drogas, nós largarmos jogos, nós largarmos pecados, a nossa vida socialmente já dá um giro muito grande e isso é benéfico para nós, promovendo saúde física, mental, intelectual. Então, se aproximar de Jesus, por causa de todos esses motivos que eu citei aqui, não é um problema em si.
Não se configura um problema em si. O problema se configura quando buscamos a Cristo, quando buscamos Jesus somente por causa dessas coisas. Somente por causa dos benefícios que Ele pode nos dar. Somente por causa daquilo que Ele pode nos oferecer. E é justamente isso que o capítulo 6 de João vai tratar. E o primeiro ponto, após essa introdução, que eu tirei desse texto aqui, de todo o capítulo 6, primeiro ponto dessa reflexão é uma pergunta para mim e para você. Por qual motivo você e eu buscamos Jesus? No versículo 24, se você puder voltar um pouco, vai dizer o seguinte: ao ver que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Eles foram o quê? Em busca de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu para eles: em verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeito. E a pergunta continua no meu e no teu coração: quem é Jesus para você? O que te faz vir ao encontro dele? O que te faz querer estar ao lado dele? Quais são as suas intenções com ele? É uma pergunta, são perguntas que cada um de nós devemos fazer a nós todos os dias da nossa vida. Por que é importante fazer essas perguntas? Porque eu não sei o que te traz aqui nessa noite. Você não sabe o que me traz aqui nessa noite. Mas eu tenho uma notícia, que eu já tenho ela e eu vou passar para você. Jesus sabe exatamente o que nos traz aqui nessa noite. E não tem problema nenhum, Ele não se escandaliza se você veio buscar um milagre, não se escandaliza. Jesus não te condena, não me condena se você está passando uma necessidade, você veio buscar uma resposta para ela. Jesus não te condena, não me condena, diante dessa introdução que eu fiz, nesses diversos exemplos que eu citei aqui. Se você está inserido, eu estou inserido em um desses exemplos, porque Ele sabe exatamente o que cada um saiu da sua casa nessa noite e veio aqui buscar. Ele sabe o que sonda as mentes e os corações. É tanto que esse povo que estava de um lado do mar teve um trabalho gigantesco para ir do outro lado. Eles queriam buscar Jesus, eles buscaram Jesus. Eles perguntaram: Senhor, como que você chegou aqui? Mas Jesus sabia exatamente o que eles queriam. E Jesus fala para ele: vocês me buscam não porque vocês viram os sinais. E os sinais aos quais Jesus está falando aqui eram os sinais que ele era o Filho de Deus. Os sinais que ele operou no livro de João. O livro de João é um tratado, o livro mais lido da Bíblia em toda a humanidade. É um tratado para demonstrar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. Tanto que no livro de João tem os 7 eu sou de Jesus. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida. E aqui ele vai falar no capítulo 6 que eu sou o pão da vida. Então ele disse para alguns: vocês me buscam não pelo que eu sou, mas simplesmente pelo que eu posso oferecer. Então essa noite, não sei se o que ele falou aqui foi noite ou foi dia, mas parece que foi dia. Esse dia aqui para eles e essa noite para nós é dia de avaliação individual. Olhar para dentro de nós e se perguntar: por que eu estou aqui? Por que eu saí da minha casa hoje, botei essa roupa bacana, penteei meu cabelo, me arrumei minha família? O que eu estou fazendo aqui? O que eu venho buscar aqui? O que eu venho fazer aqui todas as semanas?
Qual tipo de encontro eu quero ter com Jesus? Que tipo de relacionamento eu quero ter com Ele? Por que eu o busco? Qual é a minha motivação? O que faz mexer dentro de mim quando eu busco a presença dEle? Quando eu busco estar perto dEle? Quando eu busco um encontro com Ele? Essa é a noite de avaliação individual. E essa palavra aqui, meus irmãos, não tomam ela como uma palavra confrontadora, mas eu tomo ela assim como o pastor Valmir pregou hoje, como talvez um reajuste na lente, um reajuste no foco, um reajuste na direção. Porque talvez muitos que estão entrando nessas portas, talvez se você é antigo de igreja, se é novo, ou se você está entrando aqui pela primeira vez, é noite talvez da gente mudar a nossa lente e reajustar, para que Jesus possa nos levar novamente aonde Ele quer nos levar. Porque Ele falou no versículo 27, Ele disse assim: trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. E é o segundo ponto da minha reflexão: uma comida espiritual. Quando o próprio Jesus estava no deserto, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ele passou um momento de vulnerabilidade, passou um momento de necessidade, ele passou momentos que, depois que encerrou o período do jejum, ele estava totalmente debilitado fisicamente, debilitado emocionalmente, debilitado de todas as formas que alguém pode estar debilitado. E o inimigo chegou perto dele na sua vulnerabilidade, no momento mais crítico que ele estava passando, e chegou para oferecer coisas essas que muitas pessoas vêm buscar em Jesus. Ele, passando por um momento de vulnerabilidade, foi proposto para ele algumas coisas, e ele não aceitou nenhuma delas, porque o próprio Cristo, sendo homem, ele sabia o tipo de relacionamento que ele deveria ter com Deus Pai. Então as coisas que Deus Pai poderia o oferecer, e nessa hora era o inimigo que estava querendo oferecer, não era nem fichinha perto do que ele sabia que poderia alcançar. Então quando o inimigo chega e oferece coisas, tipo comida, tipo fama, tipo glamour, ele combate isso usando a palavra, dizendo o seguinte: eu prefiro ficar com a palavra do que com as coisas que supostamente eu preciso. Eu prefiro ficar com a palavra do que com as promessas acerca de Jesus, que eu nem sei se vão acontecer ou não. Então, Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Existem períodos que na nossa vida está tudo bem, família está bem, finanças está bem, amigos está tudo legal, o trabalho está legal, está tudo legal. Existem esses períodos na nossa vida, e a gente quer ficar nesses períodos. Quem não quer? Eu quero. Só que os mais experimentados sabem que a vida não é só isso. A gente vai ter momentos de deserto, momentos de vulnerabilidade, e são justamente nesses períodos que a gente vai ser confrontado com as coisas que nos prometeram acerca de Jesus. E se nós estivermos com a nossa lente desajustadas, se nós estivermos com o nosso foco no lugar errado, nós vamos fazer como os muitos discípulos que estavam aqui, e eram discípulos, que a palavra fala que eram discípulos, eles desanimaram. O próprio Cristo, antes de ser enviado ao deserto, ele recebe uma palavra vinda do céu. É o momento que João Batista batiza Cristo, batiza Jesus, e o Espírito Santo desce, e aquela simbiose perfeita entre Pai, Filho, Espírito, e aquele pastor que estava batizando, e aquelas pessoas que estavam olhando, Jesus escuta do seu Pai do céu e diz: este é o meu Filho amado.
E talvez quando tudo está bem na nossa vida, a gente canta, né? Ele me ama, eu sou amado, e é muito bom ser filho de Jesus, é muito bom ser filho de Deus, é muito bom estar na presença, e está tudo indo bem, e trocou de carro, e está legal, as finanças estão equilibradas, está até sobrando um dinheirinho, você está guardando lá na poupança, na caixinha da Nubank, do PicPay, você já, né, você está saindo para comer, você foi no shopping, a vida está legal, e aí você fala, você testemunha que é bom servir Jesus, que é bom, você se sente um filho amado, mas logo em seguida Jesus é lançado no deserto, e quando vem a vulnerabilidade, a frase muda. A frase, você é o meu filho amado, é trocada pelo inimigo perguntando, se és filho amado, transforma essas pedras em pão. Se és filho amado, se joga daqui. Se és filho amado, é porque nos momentos de vulnerabilidade da nossa vida, se a gente não tiver com a lente ajustada, com o foco no lugar certo, a gente vai receber perguntas dentro da nossa mente. A gente vai receber perguntas externas, dizendo assim, você é filho de Deus e está passando por isso? Você serve a Jesus? Você vai para a igreja todo domingo, toda quarta, toda segunda e está passando por isso? E a única coisa que a gente tem que responder é, eu vivo não só do que Ele pode me dar, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Isso se o nosso foco estiver ajustado. Ou quantos não se lembram de Jó? O homem mais rico do Oriente, uma filharada, tudo bonita, tudo feliz, faziam festas, Jó não faltava nada, e Jó era tido como bem-aventurado. O próprio Satanás fala, é claro que ele vai te adorar, você cerca ele de todos os bens, você cerca ele de toda a proteção, você cerca ele de toda a saúde, você cerca ele de tudo que é bom, quem não vai te adorar assim? Assim é fácil adorar. Mas você conhece a história, e chega um momento de vulnerabilidade na vida de Jó, onde os filhos são tirados, onde o dinheiro é tirado, onde a saúde é tirada, e a sua mulher, as palavras vão vir de fora. A sua mulher pergunta, você ainda se considera puro? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E o que Jó fala com foco ajustado, com foco certo? Deus deu e Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque se o nosso foco estiver no lugar certo, meu irmão, pode vir doença, pode vir crise financeira, pode vir desajuste, pode vir uma doença que persiste, você ora e a doença não vai embora. Se o teu foco estiver no lugar certo, não importa o que você está buscando de Jesus, se o teu foco estiver no lugar certo, podem vir os momentos de vulnerabilidade, pode vir os momentos de provação, pode vir as palavras duras, pode vir o que for, você vai falar, eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Uma comida espiritual, um ajuste de foco. Jesus fala, não me busque por aquilo que eu posso oferecer, me busquem pela comida que não perece. Terceiro ponto, é outra pergunta. Reprovado ou aprovado? Quando um professor aplica uma prova, ele quer que sejamos o quê? Reprovado ou aprovado? Aprovado, né? Tá certo que tem uns professores aí, carniceiro, ensina lá o conteúdo, na hora vem com pegadinha. Mas Jesus não faz isso. Deus não faz isso. Quando o professor aplica uma prova, ele quer que sejamos aprovados. Mas olha o que o versículo 66 diz. Versículo 66. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Lá no versículo 24, quando a gente lê que eles buscaram a Jesus, e eles buscaram Jesus por causa do pão, por causa daquilo que Jesus poderia oferecer, eles são confrontados por Jesus. Jesus fala para ele, não me busque pelo que eu posso dar, mas me busque pelo que eu sou. Eles ficaram um pouco chateados. Se você ler depois, eu não vou ler aqui, eles falam assim, tá, então que sinal que você faz para que a gente acredite em você? Ora, parece uma pergunta até besta que eles fizeram, né? Porque Jesus tinha acabado de multiplicar os pães.
Já era um sinal bastante interessante. Mas ele estava preocupado com um sinal que diria que Jesus era isso que ele estava falando que era. Porque Jesus falou, eu sou o pão da vida. E eles falam assim, que sinal que você dá pra gente, que a gente vai entender que você é isso? E eles continuam, eles falam assim, os nossos pais comeram o pão, o maná que desceu no deserto. Qual o sinal que você dá, a despeito do sinal que nós já temos dos nossos pais que nos alimentaram no deserto? Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Quando eu e você somos confrontados na nossa vida cotidiana, quando somos confrontados na nossa fé, a gente tem uma grande tendência, pega isso que eu estou falando, a gente tem uma grande tendência a não acreditar naquilo que Jesus está falando, porque necessita de fé para acreditar, e acreditar naquilo que nossos pés já tocaram, aquilo que nossos olhos já viram, aquilo que nossos ouvidos já ouviram, e aquilo que no passado deu certo. A gente olha talvez para a vida do nosso avô e olha assim, pô, meu avô fez isso quando deu ruim naquela vez, eu acho que de repente tal, meu pai fazia isso quando dava errado, então de repente se eu fizer isso nessa situação difícil, mas já tem uma palavra liberada para a sua vida, e a palavra de Deus já está liberada, siga Jesus, siga Cristo, siga o caminho. Mas no momento de confronto, no momento que chega o novo, e Jesus é o novo de Deus, às vezes a gente titubeia e fala assim, não, acho melhor, Jesus, me dá um sinal. Mas você já sabe que ele já te deu o sinal. Você sabe no teu íntimo o que é para você fazer, só que dá medo. Só que é um confronto que Jesus faz. Só que é um passo de fé que você tem que dar. Eu tenho que dar, eles tinham que dar. Só que eles olham para trás e falam assim, me dá um sinal, mas Jesus já tinha dado o sinal. Jesus já tinha cansado de dar o sinal, mas no momento de confronto eles olham, nossos pais, lembrando das velhas tradições, lembrando de um pragmatismo daquilo que deu certo. Nem sempre o que deu certo no passado vai dar agora, meu irmão. Nem sempre o que funcionou lá atrás vai funcionar agora. Mas a palavra de Deus vivida, aquela que foi liberada para você, que é de Deus, que você sabe, essa vai funcionar na sua vida. Ainda que gere dor, ainda que gere custo, ainda que gere tristeza, ainda que não coadune com aquilo que você veio buscar, com aquilo que eu vim buscar, mas é a palavra de Deus, porque de toda palavra liberada nós viveremos. Então a gente tem a tendência de olhar para trás, daquilo que já deu certo, mas Deus está falando, isso é velho, deixa as coisas velhas para trás, eis que tudo se fez novo na sua vida. Siga esse caminho. É isso que Jesus está falando. A gente não é reprovado porque a gente peca, porque eu acredito que todos aqui talvez até pecaram hoje. Pecado não nos reprova diante de Deus. O que nos reprova diante de Deus é não se agarrar à palavra dele. Jesus está lançando uma palavra sobre eles, fala assim, esquece as coisas materiais e siga aquilo que é espiritual, coadunando com o texto que diz, busquem primeiro o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Busque uma comida espiritual. Temos que nos despir de tradições, de costumes, do que o mundo tem pregado, do foco no mundo, do foco nas redes, do foco no que, isso dá certo. O que dá certo é seguir a palavra de Deus. E mesmo que der tudo errado, nós sigamos a palavra de Deus, porque se a gente for olhar a vida dos profetas, porque se a gente for olhar a vida dos discípulos, a gente teria eles hoje como fracassados, derrotados, mas eles são mais que vencedores, porque vão reinar com Deus. E nós queremos isso também. O que Jesus está pedindo deles aqui era ter um relacionamento íntimo com Ele. Jesus está falando, se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, esquece o maná, esquece essas coisas, comam da minha carne, bebam do meu sangue, porque eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E eles falaram assim, meu Deus, que duro esse discurso, como é que a gente vai comer a carne desse cara? Como é que a gente vai beber o sangue desse cara? Comer a carne de Cristo, beber o sangue de Cristo, é fazer parte de Cristo, é deixar que Ele faça parte da sua vida, é fazer com que você leve a Ele, aonde você vá, e Ele te leve aonde Ele quer te levar.
fazer parte do que Ele está fazendo no mundo. Pastor Valmir falou 50% de cristãos e queimados está uma droga. Tem alguma coisa errada, porque talvez as pessoas estão com foco desajustados. Não estamos fazendo parte de Cristo, não estamos deixando que Ele faça parte de nós, que Ele entre em nós, transforme a nossa vida, para que nós possamos ser luz no mundo, para que nós possamos ser instrumentos da Tua presença. E Jesus vira também para os discípulos 12, versículo 67 diz: então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? E aí Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Jesus disse: eu estou indo para a cruz, vocês querem ir? E Pedro responde: Senhor, nós sabemos que Tu és o caminho, e ainda que esse caminho muitas vezes seja estreito, espinhoso e pedregoso, nós não temos outro caminho. Pedro disse para Jesus: Jesus, nós sabemos que Tu és a verdade, e mesmo que essa verdade seja dura, mesmo que essa verdade nos doa, mesmo que essa verdade nos machuque, mesmo que essa verdade não combina com a nossa verdade, nós não temos outra verdade, porque só Tu és a verdade. Senhor, nós sabemos que Tu és a vida, e nós queremos essa vida, e a Tua palavra afirma que ninguém vai ao Pai senão por Ti, Jesus. Então nós até gostaríamos, Jesus, até quereríamos, o nosso querer, a nossa carne até gostaria de ter outro caminho, ter outro lugar, um lugar mais brando, um lugar mais light, mas não temos, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Não há para onde ir, meus irmãos. Se nos escondemos no abismo, lá Ele está. Se pegarmos a asa da alvorada e subirmos, ali Tua presença também está. Se formos para o deserto, como os monges, Ele também está lá. Se entrarmos para o nosso quarto e fecharmos nossa porta, Ele vai estar lá. Se nós sairmos da presença dEle, como esses discípulos que saíram, Ele ainda estará lá. Que nós possamos responder como Pedro, ainda que seja duro, ainda que muitas vezes seja difícil, ainda que muitas vezes seja confrontador, nós não temos para onde ir, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Amém, meus irmãos? Receba essa palavra em nome de Jesus, guarde ela no coração, que eu já guardei aqui também no meu coração, para que ela possa frutificar, para que a gente possa ajustar nossa lente, para que a gente possa fazer o autoexame. Curva a tua cabeça para uma palavra de oração, pastor.